Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, começando mais um Nordeste News, edição desta quarta-feira, e vamos juntos acompanhar os destaques, as principais notícias aqui da região Nordeste. Confira agora os destaques de hoje. Pai é agredido por policiais em abordagem após deixar filhos na escola em Fortaleza. E vamos falar de um suspeito de invadir um velório e incendiar o caixão de um jovem e ele foi preso. O crime foi premeditado, de acordo com a polícia. O Nordeste News está no ar. Começamos esta edição falando de um homem que foi agredido durante uma abordagem policial na terça-feira no bairro Eleri, em Fortaleza. As imagens feitas por testemunhas flagraram a ação truculenta. O homem que aparece nas imagens é Francisco Mardem Oliveira, de 31 anos, que havia ido deixar os filhos em uma escola do bairro. Ele estava voltando de bicicleta da escola onde os filhos estudam quando passou por uma praça do bairro Eleri, caminho que ele faz de segunda a sexta. Ele falou que os policiais deram ordem de parada, que ele obedeceu. O gesseiro disse que os agentes pediram algum documento de identificação, mas ele não estava com nenhum no momento, pois tinha saído de casa apenas para ir deixar os filhos na escola. Marden disse que ainda mostrou uma identificação pelo celular. O gesseiro disse que as agressões pararam apenas quando a população começou a reagir, gritando e pedindo que os policiais não o agredissem. Após a abordagem na praça, ele foi levado a uma delegacia. Na unidade policial, Marden disse que os policiais alegaram que ele teria desobedecido a ordem de parada, desacatado os agentes e ameaçado o policial. Ele negou as acusações. Em nota, a Polícia Militar do Ceará informou que não compactua com eventuais desvios de conduta de seus integrantes. Um dos suspeitos de invadir o velório, atirar e incendiar o caixão de Adão Rodrigues dos Santos Júnior foi preso temporariamente na manhã desta quarta-feira em uma operação do Departamento de Repressão às Ações Criminosas organizadas em Teresina. O comparsa dele continua foragido. Segundo a Polícia Civil do Piauí, o crime cometido em 24 de janeiro foi premeditado e está relacionado à disputa entre facções criminosas que atuam na capital. Adão era investigado em pelo menos 2 casos de homicídio. O delegado Laércio Evangelista, coordenador do DRACO, afirmou que um dos assassinatos que o jovem esteve envolvido foi de um membro da facção dos suspeitos. De acordo com o delegado, o incêndio provocado pelos suspeitos destruiu parcialmente a casa dos parentes de Adão. Antes do crime, eles ordenaram que os familiares deixassem o local. Em seguida, a dupla encapuzada atirou várias vezes contra o cadáver, atirou fogo no caixão e fugiu. A Polícia Militar do Piauí afirmou que Adão integrava uma facção criminosa e havia se mudado para o Maranhão após sofrer ameaças de uma organização rival. Lá, foi diagnosticado com uma doença autoimune. Ele foi hospitalizado após complicações da doença, mas não resistiu e morreu em 23 de janeiro. Após o ataque ao velório, a perícia da Polícia Civil foi ao local e fez os procedimentos necessários. E uma operação do Ministério Público do Estado da Bahia contra uma organização criminosa suspeita de controlar a prestação de serviços de internet em Dias Dávila, na região metropolitana de Salvador, resultou na apreensão de R$ 173 mil em espécie, encontrados em uma das casas alvo das buscas. A Operação Território Livre foi deflagrada na manhã desta quarta-feira e cumpriu 7 mandados de busca e apreensão nos municípios de Dias Dávila, Lauro de Freitas e Camaçari. A ação tem como objetivo aprofundar as apurações sobre um grupo que, segundo as investigações, exercia controle territorial e econômico sobre provedores locais de internet por meio de ameaças, intimidações e cobranças ilícitas. De acordo com o Ministério Público da Bahia, a organização criminosa possui estrutura hierarquizada e divisão definida de tarefas. O núcleo de liderança seria exercido por um homem que está foragido da justiça e possui mandados de prisão em aberto. Ele seria responsável por estabelecer as diretrizes da atividade ilícita, impor regras aos provedores e autorizar o uso de violência e intimidação como forma de coerção. Mesmo sem localização conhecida, o suspeito manteria influência direta sobre a execução das ordens por meio de integrantes que atuavam como operadores do esquema.
Os demais níveis do grupo desempenhavam funções operacionais e financeiras, incluindo a coordenação das cobranças ilegais, o contato com as vítimas para a transmissão de ameaças, a coleta e o repasse dos valores obtidos e a manutenção da estrutura econômica da organização. A investigação também apura o possível envolvimento de pessoas ligadas ao setor de prestação de serviços de internet que repassariam parte dos lucros à organização criminosa, contribuindo para sua manutenção e fortalecimento. No próximo bloco, aqui no Nordeste News, Câmara Municipal de Cristinápolis declara extinção de mandato de vereador por excesso de faltas. E ainda, a governadora do Rio Grande do Norte faz a última leitura da mensagem anual e reafirma a pré-candidatura ao Senado. O Nordeste News volta em instantes. Até já! A TV Metropolitano apresenta Romarias e Crenças Potiguares, das peregrinações que atravessam gerações, às festas religiosas que transformam cidades inteiras. A fé do povo potiguar vai além do sagrado. Ela fortalece laços, conta histórias e constrói identidades. Uma produção que revela a história dos municípios, a força da cultura popular e o impacto social e econômico dessas celebrações. Romarias e Crenças Potiguares, um retrato sensível da fé que move romeiros, une comunidades e preserva tradições. Não perca! Em breve na TV Metropolitano. Estamos de volta com o Nordeste News desta quarta-feira, trazendo sempre as principais notícias da região Nordeste para você. Agora a gente fala de Lander Robson Jairon dos Santos Ribeiro, conhecido como Landinho, que teve o mandato de vereador extinto pela Câmara Municipal de Cristinápolis por excesso de faltas injustificadas às sessões ordinárias de 2025. Segundo o texto, a medida foi tomada com base no Regimento Interno da Casa, a Lei Orgânica do Município e o Decreto-Lei Federal nº 201/1967, que estabelecem a perda automática do mandato quando o parlamentar deixa de comparecer sem justificativa formal a mais de um terço das sessões ordinárias realizadas no período legislativo. De acordo com a apuração administrativa, foram realizadas 43 sessões ordinárias em 2025. Landinho compareceu a 21 e apresentou justificativa formal para apenas uma das que ele não foi, acumulando 21 faltas sem justificativa protocolada. O texto também afirma que o processo foi conduzido pela mesa diretora com garantia de contraditório e ampla defesa. Com a declaração da extinção do mandato, a Câmara deverá adotar os trâmites legais, incluindo a convocação do suplente para assumir a vaga. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, realizou na terça-feira a última leitura da mensagem anual do Executivo na Assembleia Legislativa do RN, destacando os avanços da gestão e reafirmando a sua pré-candidatura ao Senado nas eleições de outubro. Antes de entrar no plenário, a governadora avaliou que o Estado apresenta melhores condições do que quando seu governo assumiu, ressaltando o progresso alcançado nos últimos anos. Ela ainda declarou estar tranquila e preparada para o debate político em ano eleitoral, mantendo a decisão de renunciar ao mandato em 4 de abril para disputar o Senado. Fátima Bezerra afirmou que sua estratégia eleitoral conta com o aval da direção nacional do PT e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prioridade reafirmada durante encontro partidário realizado recentemente em Salvador, na Bahia. O candidato ao governo apoiado pelo partido permanece Cadu Xavier. A procura por medicamentos que compõem o coquetel de remédios contra o vírus HIV aumentou em 2025, de acordo com o levantamento da Secretaria de Estado de Saúde da Paraíba. De acordo com os dados da Secretaria de Estado da Saúde, em 2025 foram registrados 599 atendimentos na procura por esses remédios, enquanto em 2024 o número foi de 358.
A diferença desses números representa um aumento de 67,32% de um ano para o outro. Entre os meses com mais procura pelos medicamentos, o mês de dezembro liderou nos 2 anos. O outro mês que também teve grande demanda foi o mês de outubro. Os dados do levantamento também mostram que a faixa etária que mais procura os medicamentos do coquetel na Paraíba é de jovens entre 15 e 29 anos. O medicamento é utilizado tanto na profilaxia pré-exposição quanto na profilaxia pós-exposição. Ainda de acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde, atualmente cerca de 9.600 pessoas no estado já sabem que vivem com o vírus HIV e seguem em tratamento. Desse total, 288 pessoas realizaram o exame de carga viral no último ano e apresentaram resultado não suprimido, o que indica que o vírus não está adequadamente controlado. E a deputada federal Rosiana Sarney, de 72 anos, passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor na tarde da terça-feira no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O procedimento faz parte do tratamento contra um câncer de mama do tipo triplo negativo, considerado um dos mais agressivos da doença. Segundo a família, a cirurgia durou cerca de 5 horas e foi realizada para a retirada do tumor. Não houve intercorrências durante o procedimento. O diagnóstico do câncer ocorreu há cerca de 6 meses, em agosto de 2025, durante uma viagem a São Paulo para a realização de uma colonoscopia. Por precaução, a sua médica solicitou uma mamografia que identificou o tumor. Rosiana Sarney permanece sob cuidados da equipe médica responsável e continua o tratamento contra a doença. Desde que recebeu o diagnóstico, a parlamentar decidiu compartilhar com mais de 300 mil seguidores em uma rede social a rotina de tratamento. Em vídeos, ela mostra como tem enfrentado a doença e relata as dificuldades do processo. Por conta do tratamento, que tem sido sua prioridade, Rosiana Sarney precisou se afastar das funções como deputada federal pelo Maranhão. Mas mesmo distante do Congresso Nacional, ela conta que segue acompanhando a política maranhense. A deputada diz que mantém a fé na cura da doença para retomar os trabalhos, voltar ao Maranhão e reencontrar sua família. E no próximo bloco, Justiça Federal proíbe circulação de veículos nas praias de Touros, no Rio Grande do Norte. E mais, centenas de peixes são encontrados mortos em Lagoa de Jequiá da Praia, no litoral sul de Alagoas. O Nordeste News volta já, não saia daí. A TV Metropolitano apresenta Romarias e Crenças Potiguares, das peregrinações que atravessam gerações, às festas religiosas que transformam cidades inteiras. A fé do povo potiguar vai além do sagrado. Ela fortalece laços, conta histórias e constrói identidades. Uma produção que revela a história dos municípios, a força da cultura popular e o impacto social e econômico dessas celebrações. Romarias e Crenças Potiguares, um retrato sensível da fé que move romeiros, une comunidades e preserva tradições. Não perca! Em breve na TV Metropolitano. Nordeste News desta quarta-feira está de volta. Muito obrigada pela sua companhia nesta noite. Vamos continuar falando aqui das notícias da região Nordeste do Brasil. Olha só, a Justiça Federal determinou a proibição da circulação de veículos nas praias de Touro, no litoral norte do Rio Grande do Norte, atendendo a uma ação movida pelo Ministério Público Federal. A decisão busca garantir a segurança de frequentadores e a proteção ambiental da área. De acordo com o Ministério Público Federal, havia tráfego desordenado de carros, motos, quadriciclos e bugs nas praias do município, colocando em risco a vida de moradores, trabalhadores e turistas, além de causar danos significativos ao meio ambiente costeiro.
A decisão judicial, no entanto, não impede o trânsito de veículos devidamente autorizados e controlados, como ambulâncias, viaturas de segurança pública, veículos adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além de veículos de limpeza urbana e de apoio à pesca artesanal, e também práticas esportivas autorizadas. Para isso, será exigido cadastro prévio e supervisão. A ação civil pública reforça uma liminar anterior que já apontava falhas. Na fiscalização por parte da Prefeitura de Touros. E centenas de peixes foram encontrados mortos na noite da última terça-feira na Lagoa Jequiá, localizada no município de Jequiá da Praia, no litoral sul de Alagoas. A causa das mortes ainda não foi identificada. As mortes aconteceram em um trecho da lagoa entre os povoados Mutuca e Paturais. A pescadora Eliane Farias relembrou que há cerca de 5 anos houve derramamento de melaço de uma usina da região na lagoa, o que causou a morte de diversos peixes. O chefe da unidade de conservação da reserva extrativista Jequiá da Praia, Augusto Morelli, explicou que as mortes começaram a ser registradas por volta das 19 horas de terça. Ele contou também que uma equipe realizará ainda pela manhã coleta de amostras na água e nos peixes para identificar possíveis fontes de poluição. O secretário municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Jequiá da Praia, Luiz Antônio, comentou que o órgão está apurando a situação. E a gente fala agora de uma égua que foi resgatada na noite da segunda-feira após cair em uma fossa em Paulista, no Grande Recife. O animal caiu depois que a estrutura cedeu. A operação de retirada durou aproximadamente 1 hora. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma viatura de salvamento foi enviada ao local após o chamado de moradores. Quando a equipe chegou, verificou que a égua estava dentro da fossa e precisaria de apoio para ser retirada com segurança. Uma retroescavadeira disponibilizada pela Prefeitura de Paulista foi utilizada para auxiliar na operação, que terminou com a retirada do animal em segurança. Para isso, a égua foi amarrada com cordas e içada para fora da fossa. Segundo a Prefeitura, após o resgate, o animal foi higienizado e encaminhado ao Centro de Animais Apreendidos do município, onde permanece sob cuidados e acompanhamento. Durante a ocorrência, ninguém se identificou como o dono do animal. E o Nordeste News de hoje vai ficando por aqui. A gente tem um novo encontro marcado amanhã, neste mesmo horário. Até lá!